Bom, estamos de volta com Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A gente tem mais 2 blocos ainda para afinar alguns assuntos que ficaram pendentes por aqui. Eu queria ouvir o engenheiro da SC Gás, Antônio Rogério, para dar o gancho daqui a pouco para eu conversar com o presidente Mauro Passos e também com o Luciano, porque ele falou de quanto o biogás, o biometano podem ajudar. Aquele potencial ali eu achei sensacional. 3 milhões de metros cúbicos de biometano, é isso, né? O que falta para a gente ter esse potencial explorado, utilizado? De que maneira a gente pode esperar de gestores públicos, inclusive, a rápida utilização e exploração dessa nova matriz que pode nos contribuir muito com tudo isso que a gente está falando aqui? Hoje estima-se que esse potencial esteja na ordem de 4 milhões e 200 mil metros cúbicos por dia. Uhum. Esse projeto de biogás é um projeto maravilhoso que todo mundo ganha. A sociedade, os produtores de animais, a companhia de gás, o meio ambiente ganha. A tecnologia existe, então, só que ele teria que ser tropicalizado, então o custo para a geração de biometano é um custo alto ainda, como Sim. a maioria das energias renováveis que começa a se inserir na matriz energética. Acabei de falar mesmo que a ANP acabou de lançar uma resolução agora. Teríamos que definir até o valor desse biometano para ser uma coisa atrativa. Então a gente até... Uma opção seria ele vender como um produto verde, então Sim. diferenciado. Então uma empresa que cuida da sua imagem, que exporte, poder ter um atrativo vendendo um gás renovável na sua geração de energia, né? Energia térmica. E teríamos também, depois partir, a nossa ideia de ações futuras seria lançar um edital para uma chamada pública para aquisição de biometano. Sim. Então, parece simples, né, em princípio, mas teríamos que ter todo mundo focado para esse um resultado só. E da parte governamental, a gente teria gostaria de termos políticas fiscais de incentivo, né, para facilitar toda a cadeia do biogás, não só o biometano, né? Uhum. Então nós já temos fizemos pedido de isenção de ICMS do governo do estado, já fomos finalizados com OK, mas para toda a cadeia, para importação de equipamentos, ou desenvolvimento de equipamentos, né, distribuição, para poder facilitar e viabilizar esse potencial que nós temos no estado. Sim. Pois precisa, evidentemente, de melhorias, precisa se fazer algo para que ele possa ser utilizado, explorado. Isso desanima um pouco, presidente? Ou, muito pelo contrário, é um desafio para que seja acompanhado de perto, para que seja cobrado, para que nós tenhamos mais um potencial a ser explorado, muito em breve, à nossa disposição? Eu acho que é um desafio, né? Uhum. E aqui em Santa Catarina, em particular, em função das condições que se tem, tanto nos suínos quanto aves, uhum. eu acho sim que deveria ser prioridade Sim. isso para o Estado. Uhum. Eu estou te ouvindo, como ouvi hoje o Dr. Polese, e a gente tem até que lamentar não ter acontecido nada. Eu fui deputado há mais de 10 anos atrás, e um produtor de suínos, na época, me procurou, ele fez o investimento de recursos próprios, eu me lembro até dos valores, foram 3 milhões de reais que ele investiu, e apavorado me procurou para ver se eu tinha algum contato com a Celesc. Na época não tinha 482, não tinha nenhuma regulamentação, e o que ele disse, eu tenho até hoje gravado, ele fica ali perto da região de Braço do Norte. Ele disse, eu fui lá, na Câmara de Vereadores, onde esse assunto estava sendo tratado, eu fiz um investimento próprio, eu não tive incentivo de ninguém, eu só quero melhorar os dejetos da minha... E ele não conseguiu injetar o que ele estava produzindo na rede, e ficou com mico. Isso que eu estou falando fazem 10 anos. Né? Então, eu acho que um estado que tem, né, a produção de suínos e aves que Santa Catarina tem, um estado que tem embaixo de si o aquífero Guarani, não poderia, em hipótese nenhuma, eu não estou falando nem de vento, mais nem de sol. Uhum. Isso tinha que ser prioridade e um diferencial, inclusive, de Santa Catarina em relação ao resto do Brasil. Né? Então eu vejo assim, é quase um desabafo que eu faço, né, para que isso aconteça.
né? Eu conheço também o professor Belli, sei do carinho que ele trata essa questão, do conhecimento que existe acumulado nisso. E quando eu escuto esses relatos, que a gente poderia estar gerando quase o mesmo que a gente importa da Bolívia aqui no estado, me dá dó. Não tenho outra coisa para dizer. E é uma situação perfeitamente possível de ser resolvida, porque todos os produtores estão cooperativados, há quase uma unificação da produção dos dejetos, né? Eu me lembro, me permite avançar um pouquinho, nós fazemos há 8 anos um concurso de eficiência energética e energia renovável. Eu me lembro que um aluno de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, um agrônomo, foi um dos premiados nesse concurso, há uns 3, 4 anos atrás, porque o pai dele tinha uma granja e ele procurou dar uma solução energética para o pai em relação aos dejetos, não tinha produção de dejetos suficiente para tornar aquela planta dele viável. Ele juntou os vizinhos, criou desculpe a expressão, um cocoduto, né, de dejetos, fez com que aquilo se tornasse viável, produziu o gás e depois de muito esforço político conseguiu injetar na rede da CE, que era na época concessionária da região. Então eu vejo aqui que em Santa Catarina a gente tem essa dívida com os produtores, essa dívida com a sociedade, essa dívida com o meio ambiente aqui do estado. Bom, 10h53 agora, o último intervalo aqui no Conversas Cruzadas, para daqui a pouco nós ouvirmos, passar a bola para o Luciano, para a gente saber como é que ele pode nos ajudar em Brasília para tentar acelerar esses processos que certamente nos beneficiarão no estado e também no Brasil. Além, é claro, das considerações finais dos convidados. Até já.